Meu nome é Sandra MC Alister, e o som do galope dos cavalos sempre foi a trilha sonora da minha vida. O rancho onde moro se estende até onde os olhos alcançam, banhado por uma luz dourada que parece sair de dentro da terra, como se o próprio chão tivesse vida. Quando o sol nasce por trás das colinas, ele ilumina tudo, o lago, os estábulos, o campo coberto de orvalho, e por alguns minutos o mundo parece em paz. É nesse silêncio que eu encontro forças. Silêncio que muitos chamariam de solidão, mas que para mim sempre foi refúgio. Costumo acordar antes das 6. Gosto de sentir o cheiro da manhã misturado ao feno fresco e à poeira leve que flutua no ar. Os cavalos me reconhecem de longe. Bom dia, meus amores, digo, enquanto passo as mãos no pelo macio de cada um. Eles me observam com aqueles olhos que parecem entender tudo, até aquilo que não se diz. Esse rancho é mais do que terra e madeira, é um pedaço da minha alma. Eu o reconstruí quando o mundo inteiro parecia desabar sobre mim. James, meu primeiro marido, foi o homem que sonhou comigo o início desse lugar. Perdê-lo foi como perder a cor do mundo. Lembro-me do dia em que o enterrei, do frio na ponta dos dedos, da sensação de vazio que nenhum abraço era capaz de preencher. Mas o luto, com o tempo, virou combustível. Trabalhei sem descanso. Negociei dívidas, vendi o que podia, plantei, criei, chorei escondido e sorri para quem duvidava. Aos poucos, o rancho se reergueu, mais forte do que antes, e quando as flores começaram a brotar de novo perto da cerca, senti que estava pronta para viver outra vez. Foi então que Richard apareceu. Um homem de sorriso fácil, olhar encantador e fala doce. Ele chegou vendendo promessas e eu, cansada de lutar sozinha, deixei-me acreditar nelas. Você é a mulher mais forte que já conheci, ele dizia, e eu acreditava. Com você, quero construir uma vida, prometia, e eu imaginava que o destino finalmente estava me recompensando por tanta dor. Ele era gentil, atencioso e sabia exatamente o que dizer para me fazer baixar a guarda. Durante um tempo, tudo pareceu perfeito. Richard me ajudava com o rancho, fazia planos de expansão, sonhava alto e falava de futuro. Eu o via andando entre os cavalos, conversando com os funcionários, sorrindo para todos e me sentia segura. Era bom ter alguém ao lado depois de tantos anos de solidão. Ele parecia trazer de volta o riso, a leveza, a sensação de parceria. Às vezes, ele me abraçava por trás, olhava o horizonte comigo e dizia, um dia, este lugar ainda vai valer muito mais do que você imagina. Eu sorria, sem imaginar o que aquelas palavras realmente significavam. Com o passar do tempo, pequenas coisas começaram a mudar. O olhar dele, antes doce, começou a se tornar distante. O toque, antes constante, ficou frio. As conversas diminuíram. Ele chegava tarde, alegando trabalho, e o telefone, que antes deixava sobre a mesa, passou a ser guardado no bolso o tempo todo. Negócios, ele dizia, e eu fingia acreditar. À noite, deitava ao meu lado, mas parecia ausente, o corpo ali, a alma em outro lugar. Houve uma manhã em que acordei e a cama estava vazia. O sol ainda não havia nascido completamente, e o único som era o do vento batendo nas janelas. Caminhei até a varanda e vi o carro dele se afastando pela estrada de terra, a poeira levantando atrás como um rastro de silêncio. Fiquei parada ali, de camisola e pés descalços, sentindo o chão frio e o coração pesado. Ele não deixou bilhete, não explicou nada. Apenas sumiu. Voltei para dentro e sentei na beira da cama. O silêncio era tão denso que parecia vivo. Eu olhei para o espelho e mal reconheci o reflexo. Sandra, murmurei para mim mesma, você já perdeu tudo uma vez. Não vai perder de novo. E naquele instante, algo dentro de mim se realinhou. Uma parte minha, a mais antiga, a que sobreviveu ao luto e à solidão, despertou. Nos dias seguintes, fiz o que sempre fiz quando a vida tentou me derrubar, trabalhei. Supervisionava o curral, verificava os estoques, cuidava dos animais. Cada passo no rancho me lembrava quem eu era. À noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, sentava-me na varanda com uma taça de vinho e deixava o vento contar histórias. Eu sabia que havia algo errado,
mas decidi não perguntar. Quem precisa de respostas quando já conhece o final? Richard voltou dias depois, agindo como se nada tivesse acontecido. Trazia flores. Senti sua falta, disse, com aquele mesmo sorriso encantador que um dia me conquistou. Eu apenas respondi, senti o silêncio, não a sua falta. Ele riu, fingindo não entender, e eu deixei. O silêncio é uma arma poderosa, e eu estava aprendendo a usá-lo. As semanas seguintes foram estranhas. Richard parecia inquieto, como se escondesse algo grande demais para disfarçar. Às vezes, o via sentado no escritório, olhando papéis que eu não conhecia. Quando eu entrava, ele mudava de assunto. Assuntos de trabalho, dizia, sem levantar os olhos. Eu apenas respondia, claro. Mas dentro de mim, algo já se movia, uma desconfiança silenciosa, uma intuição que crescia devagar, como uma raiz sob a terra. Naquela altura, eu ainda não sabia o que ele planejava. Não sabia o tamanho da traição que se aproximava, nem o golpe que viria disfarçado de amor. Mas uma coisa eu sabia, ele estava jogando um jogo. E o que ele não sabia, é que eu já estava jogando o meu. As semanas seguintes se arrastaram como um inverno sem fim. O rancho continuava vivo, os cavalos corriam, os empregados cumpriam suas rotinas, o sol nascia e morria todos os dias, mas dentro de mim, algo começava a congelar. Richard falava cada vez menos, e quando falava, suas palavras vinham revestidas de um falso entusiasmo. Estou negociando algo grande, Sandy, dizia, tentando manter a velha intimidade. Vai mudar nossas vidas. Eu apenas respondia, espero que seja para melhor. Mas no fundo, eu sabia. O tom da voz dele já não escondia a impaciência de quem quer partir, mas ainda precisa fingir que fica. Foi numa tarde nublada que percebi o quanto a distância entre nós havia crescido. Ele estava no escritório, falando ao telefone, e a porta entreaberta deixou escapar um pedaço da conversa. Ela não desconfia de nada, ele disse, rindo baixo. Em breve tudo estará resolvido. As palavras me atravessaram como uma lâmina. Eu permaneci imóvel no corredor, ouvindo apenas o som abafado da sua voz e o bater do meu próprio coração. Quando ele desligou, entrei na cozinha e fingi estar preparando café. Minutos depois, ele apareceu, com aquele mesmo sorriso ensaiado. Quer um pouco, amor? Perguntei, mantendo a voz serena. Ele respondeu, não, preciso sair. Pegou as chaves e foi embora. Depois que o carro dele sumiu na estrada, sentei à mesa e fiquei olhando para o vapor subindo da xícara. Era quente e denso, mas desaparecia rápido, como tudo que Richard representava, algo que parecia real por um instante, antes de se dissolver no ar. Peguei o celular e, sem hesitar, liguei para um antigo amigo do meu primeiro marido, um advogado chamado Patrick, homem discreto, leal e inteligente. Patrick, preciso revisar os documentos do rancho, pedi. Ele não perguntou por quê. Apenas respondeu, envie-me tudo hoje. Ei, Sandra, se algo estiver errado, eu vou descobrir. Nos dias seguintes, continuei com minha rotina normal, mas agora cada gesto era uma estratégia. Richard acreditava que eu era uma mulher frágil, movida por emoção. Eu deixei que ele continuasse acreditando. A indiferença pode ser o disfarce mais poderoso de todos. Enquanto ele saía para suas misteriosas viagens de negócios, eu analisava cada papel, cada recibo, cada movimentação bancária. Foi assim que percebi as primeiras fissuras, pequenas transferências, valores redondos, somas insignificantes demais para chamar atenção, mas constantes o suficiente para parecerem intencionais. Patrick confirmou minhas suspeitas. Essas transferências são para uma conta fantasma. E adivinha quem é o beneficiário? Fiz silêncio. Ele completou, uma mulher chamada Chloe Reynolds. O nome soou estranho, frio, como um eco de algo que ainda estava por vir. Perguntei quem era, e ele respondeu, pesquisei. Jovem, 28 anos, trabalha no ramo imobiliário em Dallas. Suspirei. A imagem que se formou na minha mente era clara demais, e dolorosa. Naquela noite, Richard voltou mais tarde que o habitual.
Estava de terno, com o cabelo penteado e o cheiro inconfundível de perfume feminino no colarinho. Quando entrou, perguntei, trabalhando até tarde. Ele respondeu, sim, uma reunião demorada. Caminhei até ele, sorri, e apenas ajeitei sua gravata. Deve ter sido cansativo, murmurei. Ele me olhou por um segundo, tenso, como se quisesse descobrir se eu sabia. Mas eu não daria a ele o prazer de um confronto. Aprendi, ao longo da vida, que o silêncio pode ser mais perigoso do que qualquer grito. Os dias passaram e a máscara dele começou a rachar. Ele fingia estar tranquilo, mas seu olhar o traía. Às vezes, o flagrava observando o rancho pela janela, como quem estuda algo que está prestes a perder ou conquistar. Eu me perguntava o que se passava em sua cabeça, se ele planejava me deixar ou se queria me destruir antes de ir. A resposta veio quando uma vizinha, Karen, me encontrou no mercado. Ela se aproximou, hesitante, e disse, Sandra, não sei se devo falar, mas acho que vi o Richard jantando com uma moça em Fort Worth. Eles pareciam íntimos. Sorri para ela com calma. Obrigada, Karen, respondi. Às vezes, a verdade chega por acaso, não é? Ela pareceu confusa com a minha serenidade, mas eu apenas continuei a comprar minhas frutas, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, no entanto, o jogo havia mudado. Naquela mesma semana, mandei instalar câmeras discretas em pontos estratégicos da casa. Richard nunca reparava nos detalhes, e eu contava com isso. Também comecei a gravar certas conversas, arquivar mensagens e fotografar documentos. Ele achava que eu era apenas uma mulher envelhecida cuidando do lar, mas estava lidando com alguém que havia aprendido, da forma mais dura, a sobreviver à perda. Certa tarde, encontrei uma caixa no escritório dele. Dentro, havia recibos de hospedagem, notas de restaurantes, e um cartão com o nome Chloe escrito em letras femininas. Coloquei tudo de volta com o mesmo cuidado com que havia encontrado. Não queria que ele percebesse nada, ainda não. Quando ouvi o barulho do carro na garagem, sentei-me no sofá, peguei um livro e fingi estar distraída. Ele entrou sorrindo, tentando me beijar na testa. Tive um ótimo dia, disse. Que bom, respondi, sem erguer os olhos da página. Nessa noite, ele dormiu pesado. Eu fiquei acordada, observando o teto escuro, ouvindo o som da respiração dele. Pensei em tudo o que já havia construído, em tudo o que ainda podia perder. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente, não dor, não raiva, mas determinação. Se ele está jogando comigo, sussurrei para o vazio do quarto, então que comece o jogo. No espelho do canto, vi meu próprio reflexo pela luz fraca da lua. E percebi o que havia mudado. As fendas que se abriam na minha vida não me partiam. Elas me revelavam. Na manhã em que tudo aconteceu, o céu estava claro demais, como se o universo quisesse testemunhar o absurdo que estava prestes a se revelar. Eu acordei com o barulho dos passarinhos perto da janela e um pressentimento pesado me pressionando o peito. O ar parecia diferente, calmo demais, limpo demais, como o silêncio que precede a tempestade. Enquanto me vestia, senti algo estranho, um frio na nuca, uma intuição que não mentia. Coloquei minha velha camisa de algodão azul, prendi o cabelo e desci as escadas com a tranquilidade de quem já conhece o destino, mas escolhe enfrentá-lo com elegância. Richard estava na sala, sentado no sofá, vestindo um terno cinza que ele usava apenas quando queria causar impressão. O olhar dele tinha algo triunfante, quase cruel. Bom dia, disse, sem levantar a cabeça. Respondi, bom dia. Aconteceu alguma coisa? Ele ergueu o olhar e, com um sorriso que parecia ensaiado, respondeu, aconteceu, sim. Algo que vai mudar nossas vidas. Ele levantou-se e colocou um envelope sobre a mesa de centro. O papel branco contrastava com o brilho do vidro. Assinei um contrato hoje, anunciou, cruzando os braços. Resolvi vender o rancho. Por um momento, o tempo pareceu parar. As palavras ficaram suspensas no ar, como se o próprio vento tivesse prendido a respiração. Eu não disse nada.
Apenas olhei para ele, imóvel. Vendem, o quê? Perguntei calmamente, fingindo surpresa. Ele caminhou de um lado a outro da sala, saboreando cada sílaba como quem se delicia com o poder de ferir. Vendi o rancho, Sandra. Não dá mais para sustentar esse lugar. É um peso morto. Eu encontrei um comprador que acredita no potencial da propriedade. Um investimento inteligente. Cruzei as mãos sobre o colo, tentando conter o riso que ameaçava nascer. E quem seria esse comprador tão generoso? Perguntei. Ele hesitou por um instante, depois respondeu, uma pessoa de confiança. Chloe Reynolds. O nome saiu da boca dele como uma confissão disfarçada de vitória. Eu me limitei a piscar devagar. Ah, entendi. Ele se aproximou, confiante, esperando ver em mim o desespero que ele planejou. Sei que é difícil aceitar, mas é o melhor a se fazer. E não se preocupe, você terá o suficiente para recomeçar. Foi então que ele tirou outro papel do envelope e colocou diante de mim. A escritura. O valor da transação estava escrito ali, com uma frieza que doía de tão absurda. $5. Li aquele número mais de uma vez, sem levantar o olhar. Ele cruzou os braços, satisfeito. Sim, $5. Era uma venda simbólica, entende? Uma transferência formal. O importante é que o rancho agora está nas mãos de alguém que saberá valorizá-lo. E nós, nós seguimos caminhos diferentes. Parei por alguns segundos antes de erguer o olhar para ele. $5, repeti em voz baixa, como quem saboreia uma ironia. É um preço justo para o que você vale, Richard. O sorriso dele vacilou, mas ele logo se recompôs. Não seja dramática, disse, irritado. É apenas um negócio. Você sempre se orgulhou de ser racional, não é? Levantei-me lentamente, aproximei-me dele e fiquei a poucos centímetros de seu rosto. O cheiro de perfume caro misturado com o de traição me deu enjoo. Negócio, murmurei. Você acha mesmo que pode vender o que nunca lhe pertenceu? Ele franziu o senho, confuso. Do que está falando? Sorri com leveza. Nada. Apenas pensando alto. Às vezes, o destino é mais esperto do que a ganância. Ele riu, debochado. Sandra, você está tentando me ameaçar? Porque não há nada que possa fazer. Está tudo assinado, tudo legalizado. Aceite, é o fim. Caminhei até a janela e olhei o campo lá fora. A luz do sol caía sobre as cercas, iluminando o verde com um brilho quase sobrenatural. O fim, repeti. Sim, talvez seja mesmo. Só não do jeito que você imagina. Richard bufou, impaciente. Eu esperava que você chorasse, que fizesse uma cena, que implorasse para eu mudar de ideia. Achei que, pelo menos, isso te restava. Virei-me lentamente, com um olhar calmo, e respondi, eu nunca implorei por nada na vida. Nem quando perdi tudo, nem quando comecei de novo. E não vai ser agora, por causa de um homem vazio e uma assinatura ridícula, que vou começar. Ele parecia confuso. O rosto dele, antes confiante, começou a mudar. A arrogância se misturava a um incômodo que ele tentava disfarçar. Você, está rindo? Perguntou, incrédulo. E eu ri. Um riso baixo, genuíno, leve, como quem finalmente entende o enredo inteiro. Sim, estou rindo, Richard. Porque é engraçado assistir alguém cavando o próprio buraco e achando que está construindo um trono. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em meses, não soube o que dizer. Eu me virei e caminhei até a porta. Parabéns, disse, antes de sair. Você conseguiu exatamente o que queria, um rancho vendido e uma mulher livre. Deixei-o ali, parado, com os papéis nas mãos e o ego ferido. Atravessei o campo devagar, sentindo o vento bater no rosto. A cada passo, a sensação de peso desaparecia. O rancho estava quieto, mas vivo, e eu sabia que, muito em breve, aquele homem entenderia o tamanho do erro que havia cometido.
Richard acreditava que tinha me derrotado, que havia vencido o jogo. Mas eu nunca joguei o mesmo jogo que ele. Enquanto ele manipulava papéis, eu mexia em algo muito mais poderoso, o destino. E naquela tarde, quando o sol começou a se esconder por trás das colinas, fiz uma promessa silenciosa: deixaria que ele acreditasse na vitória por mais um tempo. Porque a queda, quando viesse, seria muito mais bonita de assistir. O amanhecer daquele dia chegou calmo demais, e isso me fez sorrir. O tipo de silêncio que antecede uma reviravolta sempre tem um som diferente. O vento parecia me cumprimentar quando abri a janela e vi o rancho iluminado pela primeira luz do sol. O mesmo rancho que Richard acreditava ter vendido, o mesmo pedaço de terra que carregava o suor do meu passado e o segredo do meu futuro. Eu havia acordado cedo de propósito. Queria estar pronta para assistir à cena inteira, o espetáculo da queda de um homem que se achava intocável. Fiz café como em qualquer outra manhã. A diferença é que, dessa vez, o sabor da bebida tinha gosto de vitória antecipada. Eu sabia que ele viria, e sabia que não viria sozinho. Richard nunca perdeu a oportunidade de exibir sua arrogância. Então, arrumei a mesa da varanda, coloquei uma toalha branca, 2 xícaras e um bule fumegante. O cenário perfeito para a hipocrisia que eu estava prestes a presenciar. E ele chegou. Ouvi o ronco do motor antes mesmo de enxergar o carro pela estrada. Quando desceu, vestia aquele terno caro que comprou com o dinheiro que eu mesma o ajudara a ganhar, e, ao lado dele, a mulher que agora se tornará seu troféu, Chloe Reynolds. Jovem, loira, com um sorriso de quem acha que conquistou o mundo. Usava óculos escuros, mesmo sem sol forte, e uma expressão de pura arrogância. Assim que estacionaram, Richard desceu primeiro, com um olhar vitorioso, como se esperasse que eu corresse para implorar perdão. Sandra, disse, abrindo os braços em falso entusiasmo, espero que esteja pronta para aceitar a realidade. A partir de hoje, este rancho não é mais seu. Chloe deu um risinho forçado, segurando no braço dele como uma criança orgulhosa do brinquedo novo. Eu me limitei a sorrir e respondi: estou mais do que pronta, Richard. Venham, sente-se comigo. Preparei café. Eles se entreolharam, talvez confusos com a minha serenidade, mas aceitaram o convite. Sentaram-se, e eu servi as xícaras com toda a calma do mundo. O som do líquido caindo no porcelanato foi o único ruído por alguns segundos. Chloe tirou os óculos, olhou ao redor e comentou: é bonito aqui. Mal posso esperar para redecorar tudo. Dei um pequeno sorriso. Claro, Chloe. Imagino que queira mudar cada detalhe, não é? Ela sorriu com deboche. Exato. Este lugar precisa de um toque moderno. Richard pigarreou e abriu uma pasta de couro. Trouxe o advogado para formalizar a entrega. Ele deve chegar em minutos. Levantei as sobrancelhas. Perfeito. Assim teremos tudo registrado. E então ele apareceu, o advogado. Só que não o mesmo homem corrupto que Richard havia contratado meses antes. Patrick chegou de carro, com um terno escuro e um semblante sereno. Richard, ao vê-lo, franziu o senho. O que ele está fazendo aqui? Perguntou. Patrick respondeu antes que eu pudesse abrir a boca: fui chamado pela proprietária legítima deste rancho. E, ao que tudo indica, ela continua sendo a senhora MC Alistair. A confusão no rosto de Richard foi deliciosa de se observar. Do que você está falando? Ele disse, levantando-se. Patrick abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma pilha de documentos. Esta é a escritura original. O rancho foi transferido há meses para um fundo de preservação ambiental, registrado em nome da senhora MC Alistair. Nenhuma venda posterior tem validade jurídica. Em resumo, senhor MC Alistair, você vendeu um bem que não lhe pertencia. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que já ouvi na vida. Chloe arregalou os olhos. Isso é mentira, gritou. Eu tenho o contrato. Patrick deu um meio sorriso. Um contrato sem validade legal, senhorita. E, pior, assinado sob falsificação de documentos e fraude patrimonial. Richard ficou pálido.
A máscara de autoconfiança escorregou como tinta em chuva. Isso é impossível. Eu assinei, eu sou o dono. Eu finalmente me levantei. Não, Richard. Você nunca foi o dono. O rancho sempre foi meu, e será para sempre. O que você fez foi tentar roubar algo que não poderia possuir, nem com dinheiro, nem com engano, nem com charme barato. Ele me olhou, ofegante, sem palavras. O rosto dele se contorcia entre raiva e incredulidade. Você sabia o tempo todo, murmurou. Cruzei os braços e respondi, desde o primeiro dia em que você tentou me enganar. Eu só quis ver até onde teria coragem de ir. Chloe, percebendo a gravidade da situação, afastou-se lentamente, tirando o braço do dele. Você me garantiu que estava tudo certo, Richard. Você disse que era seguro. Ele virou-se para ela, desesperado. Cale a boca, Chloe. Isso é um erro, eu posso resolver. Foi nesse momento que os carros oficiais apareceram na estrada. 2 veículos pretos estacionaram diante da varanda, e 2 oficiais desceram, segurando pastas e mandados. Senhor Richard M.C. Alistair, um deles anunciou. O senhor está sendo intimado sob acusação de fraude imobiliária, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indevida de propriedade privada. O som das algemas foi a trilha sonora perfeita. Chloe chorava, Richard gritava, e eu apenas observava em silêncio. Ele se virou para mim enquanto era levado, com um olhar cheio de fúria e desespero. Você armou isso tudo, não foi? Você me destruiu. Olhei para ele com calma e respondi, não, Richard. Você se destruiu sozinho. Eu apenas me sentei para assistir. Ele tentou continuar falando, mas o carro fechou a porta, abafando sua voz. O motor ligou, e eu vi o veículo desaparecer pela mesma estrada em que ele havia partido tantas vezes sem explicação. Fiquei sozinha na varanda, o vento brincando com meu cabelo, e Patrick me olhou em silêncio, com respeito. Foi um golpe preciso, Sandra, disse ele. Eu apenas murmurei, não foi vingança, Patrick. Foi justiça. E, às vezes, justiça também tem cheiro de café fresco e ironia. Olhei novamente para o campo, o mesmo que ele acreditou poder comprar por $5. O mesmo que agora brilhava sob o sol como um lembrete de que tudo o que é verdadeiro permanece. Naquele instante, entendi que eu não havia apenas vencido uma disputa. Eu havia vencido o medo. E o que restava agora, era viver. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não daquele silêncio pesado que antecede uma dor. Era um silêncio leve, libertador, quase doce. O rancho estava novamente em paz. O ar parecia mais puro, os cavalos mais tranquilos, o vento mais gentil. Caminhar entre as cercas de madeira e sentir o sol bater no rosto era, agora, uma espécie de vitória íntima. Tudo ao meu redor parecia sussurrar, você venceu, Sandra. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. A prisão de Richard foi notícia em todos os jornais locais. A manchete estampava, corretor de imóveis acusado de fraude milionária após tentar vender propriedade da esposa por $5. As pessoas da cidade comentavam em todos os cafés, nas feiras, nas esquinas. Uns diziam que eu havia planejado tudo como uma jogada de xadrez, outros achavam que foi apenas sorte. Mas ninguém sabia da verdade, não havia vingança, apenas estratégia e dignidade. Richard foi condenado. Não por mim, mas por suas próprias escolhas. Quando o advogado de defesa tentou atenuar a pena, o juiz foi claro, ganância e mentira caminham juntas, e ambas levam à ruína. Visitei o tribunal apenas uma vez, no dia da audiência final. Ele estava lá, algemado, abatido, com o olhar perdido. Tentou me encarar, mas baixou os olhos quando percebeu que eu sorria. Nunca quis te destruir, disse ele, com a voz rouca. Respondi calmamente, eu também não, Richard. Só quis me proteger. Você é quem não soube se proteger de si mesmo. Ele tentou falar mais, mas o oficial o interrompeu e o levou embora. E foi ali, naquela sala fria, que eu o vi pela última vez. Quanto a Chloe,
a jovem amante que acreditava ter comprado o paraíso por $5, o destino foi menos cruel e mais educativo. Descobriu-se que o dinheiro usado nas falsificações havia sido movimentado em sua conta, o que a envolveu no processo. Passou meses tentando provar inocência, mas ninguém acreditou. Ela perdeu o emprego, os amigos e o status que tanto ostentava. Um dia, meses depois, a encontrei por acaso em um restaurante simples da cidade. Ela estava servindo mesas, o rosto cansado e os olhos baixos. Quando me reconheceu, congelou. Aproximei-me devagar, deixei algumas notas sobre a mesa e disse: "Cuidado com o que você compra, Chloe. Às vezes, o preço é a própria paz." Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, com o arrependimento estampado no olhar. Patrick, meu advogado e amigo, tornou-se um aliado mais próximo do que jamais imaginei. Ele me ajudou a transformar o rancho em algo maior do que uma propriedade, uma missão. Criamos o Rancho Esperança, um centro de preservação ambiental e abrigo para cavalos resgatados. A placa na entrada carrega uma frase que ele mesmo escolheu: "Nem tudo que se perde está realmente perdido, às vezes, está apenas sendo salvo." E, toda vez que leio essas palavras, sinto como se estivesse lendo parte da minha própria história. Os empregados que ficaram ao meu lado durante todo o caos foram recompensados. Aumentei seus salários, reformei as casas da equipe e garanti que cada um tivesse voz nas decisões do rancho. Eu havia aprendido que confiança é uma via de mão dupla. Se quero lealdade, preciso devolvê-la com generosidade. Às vezes, à noite, ainda penso em Richard. Não com raiva, nem tristeza, apenas com a frieza de quem observa um quadro antigo que já não desperta emoção. Ele foi um capítulo necessário da minha vida, um espelho quebrado que me mostrou o quanto eu ainda podia ser forte. Hoje, entendo que ele nunca me destruiu, apenas revelou o quanto eu era indestrutível. As coisas voltaram ao lugar. A cada manhã, acordo com o som dos cascos batendo na terra, o cheiro do café recém-passado e o canto distante dos pássaros. Caminho até o portão principal, abro o cadeado e observo o horizonte. O rancho continua ali, firme, majestoso, como sempre foi, mas agora é mais do que terra e madeira. É símbolo de renascimento. Um dia, repórteres vieram me entrevistar. Perguntaram se eu me arrependia de algo. Sorri e respondi: "Me arrependo apenas de ter acreditado que precisava de alguém para cuidar de mim." A verdade é que, desde o início, eu sempre soube cuidar de tudo, até do meu próprio coração. Quando o sol se põe, costumo sentar na varanda com uma taça de vinho. O vento sopra devagar, balançando as cortinas, e a luz dourada se espalha sobre o campo. Às vezes, ouço risadas distantes dos funcionários, o relinchar dos cavalos, o farfalhar das folhas. É nesses momentos que percebo que finalmente estou em paz. E, ao lembrar de tudo que vivi, das mentiras, da traição, da perda e da vitória, não sinto rancor. Apenas um riso suave escapa dos meus lábios. O mesmo riso que confundiu Richard, o mesmo que o fez perceber, tarde demais, que a mulher que ele tentou destruir era a mesma que já havia vencido muito antes dele agir. Porque no fim, o que ele nunca entendeu é que o amor pode se apagar, o dinheiro pode acabar, mas a força de uma mulher que aprendeu a se levantar nunca desaparece. E foi ali, entre o crepúsculo e o silêncio, que eu entendi: aquele riso não era ironia, era libertação. O riso de quem sobreviveu. O riso de Sandra. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!